Olá, gente. Acabei de ver a matéria aqui do jornalista Kennedy Alencar na CBN, onde ele, sobre o caso Marielle, investigado pela Polícia Civil, afirma que uma das linhas de investigação do caso é sobre o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Kennedy Alencar é um repórter da maior seriedade, que a gente tem muito respeito, e é importante dizer que sim, existe essa linha de investigação. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 23 de janeiro de 2024. São 17 horas e 30 minutos. Uma sobrevivente do caso Marielle revelou à polícia briga de vereadora e Carlos Bolsonaro. E é em cima disso que nós vamos analisar fatos ocorridos nesta terça-feira, dia 23 de janeiro. Antes de continuar, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe nosso vídeo, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Sobrevivente do caso Marielle revelou à polícia a briga entre ela e o Carlos Bolsonaro. Fernanda Chaves, assessora que acompanhava Marielle Franco na noite do assassinato e sobreviveu, contou à polícia em março do ano passado que a vereadora tivera uma briga pública com Carlos Bolsonaro no começo de seu mandato em 2017. O depoimento de Chaves foi logo após o assassinato. Carlos e Marielle eram vizinhos de gabinete na Câmara e, segundo Chaves, ainda em 2017, Carlos, passando pelo corredor, ouviu uma conversa de um assessor de Marielle com uma pesquisadora mexicana. Ao apontar para o gabinete de Carlos, o assessor referiu-se a ele como fascista. Carlos estava no telefone, mas ouviu e começou a discutir com o funcionário. Abre aspas, repete, seu merda, repete, você é um merdão, diz na minha cara, gritou Carlos com o funcionário. O funcionário repetia com calma e explicava o que havia dito, mas Carlos não ouvia. Marielle viu a cena e entrou entre os dois. Marielle peitou Carlos e ameaçou chamar a segurança. Conforme mostraram os repórteres Flávio Costa e Bernardo Barbosa, Carlos Bolsonaro depôs a Polícia Civil em 26 de abril de 2018 sobre o incidente. De lá para cá, o Carlos Bolsonaro parou de entrar no mesmo elevador em que estivesse Marielle ou qualquer assessora negra da vereadora. Segundo antigos assessores de Marielle, Carlos só entrava no elevador quando estavam assessores brancos de Marielle. Até hoje, a Polícia Civil tenta recuperar as imagens do bate-boca entre um assessor de Marielle e Carlos Bolsonaro no corredor do 9º andar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Os agentes da DH da capital Delegacia de Homicídios do Rio estavam em busca de novos detalhes sobre o episódio, porque Carlos era e continua sendo suspeito do crime. Ano passado, a revista Veja publicou uma reportagem mostrando a relação do capitão Adriano da Nóbrega, que foi morto numa queima de arquivo evidente lá na Bahia, e o acusado de executar Marielle, o Rony Lessa, que agora se sabe fez uma delação premiada. O Rony Lessa atribuiu ao escritório do crime, grupo de matadores de aluguel comandado pelo ex-PM Adriano da Nóbrega, o assassinato da vereadora. Detalhe, Adriano da Nóbrega conseguiu colocar a mãe e a irmã no gabinete de Flávio Bolsonaro, o filho 01, irmão do Carlos. E nesta terça-feira, o filho 02 de Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o suspeito no caso Marielle, um dos suspeitos no caso Marielle, começou a provocar a irmã e a viúva de Marielle diante da delação do tal Rony Lessa. E ele fez isso por quê? Porque hoje sai no jornal O Globo, na coluna de Lauro Jardim, a notícia de que o mandante que teria sido apontado pelo Rony Lessa como aquele que
mandou executar a Marielle Franco tem foro privilegiado, ou seja, é uma pessoa pública. E aí o Carlos Bolsonaro debocha da família de Marielle, cobrando delas esse fato como se fosse por si só um fato que o absolve da responsabilidade e das suspeitas nesse caso. O que acontece é que o Carlos Bolsonaro diz que, como ele não tem foro privilegiado, ele não seria o mandante como se supõe nessa investigação. Porém, a gente sabe, por exemplo, que o Bolsonaro não tem foro privilegiado porque ele não é mais presidente da República e mesmo assim ele está sendo investigado no STF. Então, o mandante do caso Marielle está sendo investigado pelo STJ e, na verdade, aí essa seria, segundo o Carlos Bolsonaro, a prova de que o mandante não é ele. Na verdade, ele parece bastante preocupado com essa delação do Rony Lessa. Seja como for, é de enojar que esse sujeito esfregue a impunidade dele no rosto da irmã, da viúva, da irmã e da viúva de Marielle, não é? E do resto da família da ex-vereadora morta por bandidos ligadíssimos à família de Carlos Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.